senador Marcos Rogério, em entrevista coletiva, comentou o depoimento do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, a CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O senador lamentou a conduta do comando da CPI que desrespeitou o empresário. Marcos Rogério disse: "Foi um depoimento importante, muito firme, muito transparente, embora o relator Renan Calheiros tente o tempo todo construir narrativas. Eles não fazem questionamentos, eles criam narrativas, uma tese e fazem uma pergunta genérica para tentar fazer com que a fala do depoente confirme aquilo que eles estão apresentando. Eles já têm a visão deles a respeito de tudo e que todos que pensam diferente são charlatães e não merecem respeito. Hoje, um empresário brasileiro de sucesso que acredita no Brasil, que trabalha para o Brasil dar certo, veio à CPI. Não conseguiram calar a sua voz. Ele falou o que pensa." O senador explicou a estratégia do comando da CPI para humilhar apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e desviar a atenção de casos reais de corrupção. Ele tentou ajudar o tempo todo e aqui é tratado como se fosse criminoso. Para ser tratado com tamanha hostilidade, só sendo alguém que cometeu um crime. Qual crime ele cometeu? Ser brasileiro, acreditar no Brasil, gostar do presidente da República? Não cometeu crime nenhum. Enquanto isso, quem cometeu crime, desviar recursos, corrupção ativa, passiva, organização criminosa, esses estão desfilando. A CPI trata bandidos como heróis e, quanto às pessoas decentes, hostilizam, ofendem até a memória da mãe. O senador Marcos Rogério lamentou ainda a baixeza da sessão de hoje da CPI. O senador disse: "É quase insano o que a CPI fez hoje. É de uma maldade tão grande que não dá para entender que isso tenha partido de pessoas que estão naquela CPI na condição de representantes da sociedade. Não bastasse a dor de ter perdido a mãe para essa doença, tem que passar por isso. Essa CPI não se sustenta, cansou, já deu. Presta para quê? Virou um palco pré-eleitoral para 2022. O que vi ali na CPI são pessoas que parecem não gostar do setor privado, de quem gera empregos. Tentam as reputações. Do jeito que a CPI está indo, é um desserviço para o Brasil." O ataque a cidadãos e empresas privadas, desrespeitando direitos e garantias fundamentais, tem se tornado cada vez mais comum na CPI e também nas altas cortes do país. Sem justificativa jurídica, o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. A decisão, que incluiu a Folha Política, confisca todos os rendimentos da empresa e teve o apoio e aplauso do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, mas nunca em democracias. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que a empresa seja fechada por falta de recursos para manter seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde, senador. Boa tarde. Senador, como o senhor avalia o depoimento do empresário Luciano Hang até o momento? Como o senhor avalia esse depoimento? Foi um depoimento importante, um depoimento muito firme, muito transparente. Embora o relator e a oposição tente o tempo todo construir ali narrativas, né? Porque eles não fazem questionamentos. Eles criam uma narrativa, uma tese, e aí fazem uma pergunta genérica para tentar fazer com que a fala do depoente confirme
aquilo que eles estão apresentando. Eles não querem investigar. Eles já têm as preconcepções, já têm a visão deles com relação a tudo, acham que são os pais da ciência e que todos que pensam diferente são negacionistas, são charlatões, são pessoas que não merecem respeito. Hoje, um empresário brasileiro, um empresário de sucesso, que acredita no Brasil, que trabalha para o Brasil dar certo e que tem opiniões fortes, veio à CPI. E diferente de outros dias, eles não conseguiram calar a voz do Luciano Hang. Ele falou o que pensa e não ficou tergiversando sobre as opiniões que deu e até sobre os equívocos que teve em algum momento. Numa pandemia como essa, governos acertam e erram, pessoas acertam e erram. É um fato inusitado, mas é alguém que trabalha para o Brasil dar certo. Tentou, como empresário, mobilizar outros, Brasil afora, para comprar vacina e fazer a doação. Doou oxigênio lá para o estado do Amazonas quando teve o pico da crise. Tenta ajudar o tempo todo. E aqui é tratado como se fosse alguém que fosse criminoso. Eu perguntei a ele se ele vendeu respiradores para o consórcio do Nordeste, recebeu e não entregou, porque para ser tratado com tamanha hostilidade como ele foi, só sendo alguém que cometeu um crime. Qual o crime que ele cometeu? É de ser brasileiro, acreditar no Brasil e gostar do presidente da República? Porque o que parece, a motivação que o trouxe aqui foi o fato dele defender o presidente da República. Não cometeu crime nenhum. Mas enquanto isso, quem cometeu crime, desviou recursos, corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, esses estão desfilando. A CPI trata bandidos como heróis e pessoas decentes deste país hostilizam, maltratam, ofendem até a memória da mãe que já partiu. Foi o que fizeram hoje. Até prontuário médico agora, a CPI está revelando o que viola, inclusive, o sigilo do ato médico. Senador, amanhã a previsão é de ouvir o empresário Otávio Facuri, né? O que o senhor espera desse depoimento de amanhã? Bom, é um depoimento, eu até conversei com o presidente Omar sobre isso, é um depoimento que eu não sei onde começa e onde termina. Porque pelo que temos de informação até agora, não há nenhum fato concreto que vincule ele à venda de equipamentos, venda de testes, crimes. Não. A CPI perde o tempo da comissão trazendo aqui quem não praticou crime, quem tenta ajudar o país e deixa de convocar aqui quem fraudou o país, quem desviou recurso, quem cometeu crimes. É um absurdo. O depoimento de amanhã, eu confesso que, pelo que temos de informação, a não ser que o G7 tenha informações que não estão em poder dos demais senadores, me parece uma perda de tempo. Mais um palco para disseminação de narrativas. Obrigada. Começou a responder aqui, senador, em relação à documentação, havia uma dúvida se houve uma alteração no atestado de óbito. Ficou muito claro isso? Houve um erro do plantonista ou era uma ideia, um objetivo de alterar realmente esse documento final? É quase insano o que a oposição fez na CPI hoje. Porque imagine o seguinte, a pessoa tem a mãe doente. Ele vai para as redes sociais e diz: olha, minha mãe está com Covid, está hospitalizada, está se tratando, busca suporte médico, primeiro em casa, depois interna, e está nas redes sociais dizendo que ela está com Covid. Aí quando sai o laudo médico com a causa mortis, coloca lá outra coisa. Depois o próprio hospital refaz e consta a causa mortis, a Covid. Assim, qual o interesse
de um filho que foi para as redes sociais dizer que a mãe estava com Covid, de camuflar, de adulterar, de negar esse fato. É de uma maldade tão grande que não dá para entender que isso tenha partido de pessoas que estão naquela CPI na condição de representantes da sociedade. Isso é perverso. Não bastasse a dor de ter perdido a mãe, alguém para essa doença, ter que passar por um momento desse. Lamentável, lamentável. Mas o fato, e isso já, a CPI já tinha essas informações, é que realmente no momento da morte, a informação que chegou é que tinha lá um plantonista que lançou uma informação e que depois foi corrigida. Qual é o problema disso? Querem criar crime onde não tem crime. Tentam criar narrativas a partir de fatos falsos. Não se sustenta, não para de pé. Essa CPI já cansou o Brasil. Sabe, uma CPI que não se presta a investigar corrupção, que não se presta a investigar o que aconteceu com os bilhões de reais encaminhados aos estados e municípios e com provas de corrupção levantadas pela Polícia Federal, pela CGU, pelo Ministério Público Federal. Presta para quê? Aquilo ali, essa CPI virou um palco pré-eleitoral. Está cheio de pré-candidato ali dentro. Gente que usa a CPI como plataforma pré-eleitoral e outros que usam a CPI para atacar o governo na tentativa de enfraquecê-lo para o jogo eleitoral de 22. Não é isso que o Brasil espera. E os vídeos de hoje do Hang, com as suas respostas, existem alguns comentários e uma certa avaliação de que seja já um certo tipo de material para ser usado no ano que vem numa disputa eleitoral. O senhor também tem essa visão? Que seja realmente isso, esse material que será usado? Eu não tenho dúvida. Eles foram questionar o empresário sobre transações que teria tido com o BNDES de 20 anos atrás. Pegaram um vídeo de uma deputada, que na época não era nem deputada, falando da loja há não sei quantos anos atrás, e colocaram ali. Sabe o que é isso? Essa CPI tem muitas pessoas ali, eu fico triste por isso, que parece não gostar do setor privado, parece não gostar de quem gera emprego e renda para o país. O que nós vimos ali hoje foi a tentativa de assassinar reputações, de ofender a memória de quem já não está mais aqui. Então, eu lamento, mas você tem razão. Boa parte daquilo que eles veiculam ali é na tentativa de preparar conteúdo para usar na campanha de 22. A eleição é no ano que vem. Nós temos que cuidar do Brasil hoje. Cuidar das pessoas que estão sofrendo, a pandemia ainda não terminou e essa CPI, nesse momento, do jeito que está indo, presta um desserviço ao país. Obrigado, senador. Obrigado, gente. Igor Damasceno. A CPI inovou. A persecução penal agora vai ser diferente no Brasil. Polícia, Ministério Público, juiz. A partir de agora é o advogado que vai prestar depoimento. No dia que Fernandinho Beiramar tiver que dar depoimento, não vai ser ele não. Vai ser o advogado dele. Porque é o que fizeram ontem. Ao invés dos médicos virem à CPI prestar depoimentos, não, mandaram a advogada. Mas que não tinha procuração e que nem sequer declinava o nome de quem ela estava representando. Então não dá para levar a sério uma CPI que trabalha com esse nível de informação. Boa tarde, senador. Berenice Leite, do Jornal da Cidade Online. Bom, no dia de hoje nós perdemos boa parte do nosso tempo assistindo vídeos de 2017, 2018, que tratam sobre eleições. Um deles, inclusive, o senador que o exibiu, diz que Luciano Hang estava tentando intimidar seus funcionários para que votassem no presidente Jair Bolsonaro. A minha pergunta é, o que isso tem a ver com a pandemia, já que estamos falando da CPI da pandemia? Essa sua pergunta nos remete àquilo que eu estou denunciando desde o começo. A CPI sendo utilizada por motivação meramente pré-eleitoral. O tempo todo, os atores da CPI atuam não com olho nas investigações, porque não querem investigar, mas com olho no jogo eleitoral.
Veja, até parece que o empresário colocou uma câmera e foi filmar o funcionário lá no encontro com a urna, no momento ápice da democracia, na hora do voto. O voto não é mais secreto. Eu até fiquei preocupado com a CPI hoje. O voto não é mais secreto. O empresário consegue monitorar em quem que o funcionário vai votar. Agora, ele disse lá e repetiu hoje aqui: se a esquerda voltar ao poder, o investidor pisa no freio, porque não confia. Qual é o crime em um brasileiro que tem opinião? Tem pessoas que gostam do meu trabalho, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que gostam da minha opinião, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que votam em mim, tem pessoas que não votam. E daí? É da democracia. Agora, o Luciano Hang não pode ter opinião. E se essa opinião for em defesa do presidente Bolsonaro, aí é crime capital. Que país é esse? A CPI, hoje, apenas deixou se desnudar daquilo que nós já sabíamos. O jogo é pré-eleitoral. Trataram ali da opinião dele na campanha passada, colocaram ali situações de transações de 20 anos atrás da empresa dele, uma deputada que não tem nada a ver com a história. Então, assim, eu lamento que o Brasil esteja assistindo esse espetáculo circense lamentável. Eu gostaria que a CPI estivesse apurando aquilo que aconteceu no Consórcio Nordeste, os milhões desviados, o que aconteceu no Amazonas, porque engana-se quem pensa que houve investigação, porque não houve. Quem fez o dever de casa lá foi a Polícia Federal. A sorte é que, enquanto a CPI se nega a investigar, a Polícia Federal está investigando, o Ministério Público está apurando e o Judiciário está julgando. Porque se dependesse dessa CPI, ela nasceu cheirando a pizza e está sendo sepultada como pizza no que toca à investigação dos estados e municípios. O foco aqui é apenas no governo federal. É o jogo pré-eleitoral que nós estamos denunciando desde o começo. Obrigado, gente. Eu vou começar fazendo perguntas ao depoente e gostaria, na medida do possível, são perguntas diretas, concretas, pontuais, que ele responda sim ou não. Pela ordem, presidente. Ontem eu fiz... o relator. Não, ontem eu fiz precedentes. Mas, aqui é regra, presidente. Qual é pela ordem por quê? Não, porque o relator está criando uma regra nova que ontem, inclusive, em um questionamento objetivo... Regra nova? Qual é a regra nova? questionamento objetivo, eu questionei e a resposta seria sim ou não. Porque o senador Renan Calheiros gosta de explicar direitinho para as pessoas entenderem. Todos negaram essa possibilidade. O relator agora quer invocar para si aquilo que ontem a CPI negou. Da mesma forma que se exige do depoente que se atenha aos fatos, que se exija também de quem está inquirindo que se atenha aos fatos. Porque perguntas absolutamente desconexas, sem conexão com os fatos, aí querem respostas objetivas. Isso não é possível nem aqui, em nenhum lugar do mundo, presidente. Então, que se atente para o artigo 212 do Código de Processo Penal. Olha, presidente... E agora você vai limitar o parlamentar de fazer pergunta aqui. Não, então não limite o depoente de dar os esclarecimentos. Agora, tá bom. É simples, presidente. Cada parlamentar, presidente, tem a prerrogativa de fazer o questionamento que quiser. Tá bom, vamos mas lá. não pode limitar o depoente.